Olá a todos, boa tarde, a paz de Cristo, meus irmãos. Vamos trazer a segunda parte daquele estudo que nós falamos a respeito das ondas cerebrais dentro desse sistema de criptomoedas. Agora a gente vai ser um pouquinho mais detalhado e assim como no primeiro estudo a gente vai trazer algumas conexões com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Irmãos, então veja bem, essa imagem ela foi extraída da própria patente. Se os irmãos pesquisarem através da numeração dela, vai estar no site oficial de patentes dos Estados Unidos, tem a opção de traduzir. E aí eu peguei essa imagem de lá. E tá aqui, ó, WO 2020 060606 da Microsoft. E lá explica como funciona todo esse sistema. E a gente vai explicar como funciona, porque tudo que nós vamos apresentar aqui nesses slides foi extraído da própria patente. Ok? Então tá aqui, esse aqui é a imagem oficial, é o mecanismo de como isso vai ser usado de forma mundial. Então existe aqui o servidor, que é a figura 110, o sistema de criptomoeda, rede de comunicação, dispositivo de usuário, o sensor e o usuário propriamente dito. E nós vamos analisar como esse mecanismo vai funcionar. As informações enviadas do servidor para a rede de comunicação para o dispositivo de usuário, o dispositivo de usuário para o sensor e o sensor para o homem. E essa resposta vai ser retransmitida, vai ser um ciclo de informação transmitidas e recebidas constantemente. Ok? Vamos ler aqui o primeiro slide em relação a isso. Explicação do processo de controle da frequência cerebral junto ao chip ou junto ao sensor, que vai ser acoplado ao homem. Na operação 320, existe uma figura que mostra como é essa operação. Ela ficou muito pequena, mas a gente vai trazer a explicação aqui para vocês, tudo bem? Quando o usuário 145, que é o homem, executar a tarefa dada pelo servidor, o sensor 140 pode perceber a atividade corporal do usuário 145, que é uma resposta do corpo relacionada com a tarefa dada pelo servidor. E então transmite a atividade do corpo detectada do usuário, o homem, para o dispositivo de usuário 130. Como isso funciona? O que é o dispositivo de usuário? O dispositivo de usuário ele pode ser um smartphone, um tablet, pode ser um computador, um notebook. E esse dispositivo de usuário ele vai receber e transmitir informação para o sensor e o sensor para o homem. Seja sensor ou chip que vai estar ali ligado ao homem, captando toda a informação do seu corpo. Só que veja bem, quem é que vai enviar a atividade para o corpo? É o servidor. Ou seja, eu tenho um computador e eu vou fazer uma pesquisa. E quando eu faço essa pesquisa, digito algo no Google e aperto Enter para o computador fazer essa pesquisa para mim, eu estou tendo o domínio do computador para ele fazer essa atividade a qual eu estou buscando ou pesquisando. Só que aqui é diferente. Quem vai controlar é um servidor mãe que vai ter acesso, né, à rede de comunicação, como nós vimos aqui, que vai estar tudo interligado, dispositivo de usuário, sensor, rede de internet, e isso vai, de certa forma, controlar o comportamento humano. Isso é muito sinistro. Por quê? Se você analisar, eles já estão colocando isso de forma sutil na mente das pessoas. Quando você usa uma pulseira inteligente, o que ela capta? Isso é um instrumento externo. Ela capta o seu batimento cardíaco, quantos passos você deu, às vezes a temperatura corporal. E isso é um dispositivo externo. E você tem ali o controle de tudo que está acontecendo no seu corpo. Agora você imagina um sistema inteligente desse, inserido dentro do ser humano.
Você entende que eles já estão de forma sutil trabalhando para quando isso acontecer as pessoas aceitarem facilmente? E nós temos que ter o discernimento espiritual e não nos submeter a isso. Preste atenção. Radiação emitida pelo corpo humano, atividades cerebrais, fluxo sanguíneo, movimento do corpo e quaisquer outras atividades podem ser representadas por imagens, ondas, sinais ou qualquer outra forma de informação ou dados. Então o nosso corpo ele vai emitir um tipo de radiação, um determinado tipo de radiação, através das atividades cerebrais, fluxo sanguíneo. Então você imagina esse servidor armazenando toda a informação do seu corpo. Até as atividades dos órgãos, eles vão conseguir mandar informação ou atividade para o seu corpo executar. É como se o servidor, esse sistema inteligente, fôssemos nós e como se o computador fosse você. Quem vai ter o domínio do que você vai fazer ou não é esse servidor através das informações mandadas na rede de comunicação. Isso é muito macabro, isso é muito sinistro. E eu quero trazer um texto aqui para vocês. Eu quero que os irmãos analisem junto comigo, porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática e nós devemos crer nisso. E ficar atento com tudo que está acontecendo ao nosso redor para a gente não aceitar o que vai ser imposto em breve para todo o mundo. Olha o que diz. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Esse contexto aqui fala a respeito da manifestação do filho da iniquidade. E diz assim: aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Outras versões falam ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, meus irmãos, quando a gente vai para o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos analisar quem é o santuário de Deus, para a gente trazer à tona tudo que a gente está vendo aqui agora. Versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vocês entendem agora por que o inimigo de nossas almas, desde o princípio, multiplicando o seu comércio, como diz Ezequiel 28, trazendo uma proposta, enganando as pessoas, dizendo que ele colocaria o seu trono e seria semelhante ao Altíssimo. Então, tudo que o inimigo vê no Criador, ele tenta imitar. Se Deus permitiu que o primeiro templo fosse destruído, o segundo templo fosse destruído, para fazer de nós a sua morada, o inimigo ele quer imitar e tentar fazer o mesmo. Porque vocês leram comigo, ele vai se assentar no santuário de Deus. E o santuário de Deus somos nós. Isso é muito sério. É por isso que aquele que receber a marca da besta é um caminho sem volta. E o sistema da besta só vai ser destruído na vinda do nosso Salvador. Quando o livro de Apocalipse fala que as pessoas se admiraram, quem é semelhante à besta? E ninguém pode contra ela. E no próprio livro de 2 Tessalonicenses diz que esse sistema vai ser destruído na vinda gloriosa do nosso Salvador. Então fiquemos atentos, irmãos. Isso é muito sério e nós não podemos nos submeter a isso. Nós vamos trazer a terceira parte desse estudo, ok? Nós falamos aqui rapidamente sobre isso no primeiro vídeo e aqui tem uma explicação para tudo isso. Até a atividade dos órgãos, esse sistema maldito vai detectar se todos ou aqueles que submeterem a receber esse sensor. Então, vamos ficar ligados, meus irmãos, porque Deus ele permitirá a operação do erro. Por quê? Por 3 motivos. Não receber o amor da verdade,
tiveram mais prazer na iniquidade e viveram de forma despreocupada. Então, às vezes a gente pensa, né? Poxa, Deus ele vai permitir que isso aconteça? Vai. Vai porque o mundo chegou num nível de iniquidade que provocou a ira de Deus. E quando a ira de Deus é provocada, segue-se o juízo sobre a terra. Ele permite que certas coisas aconteçam. Então está aqui o nosso breve estudo e vamos nos preparar.